Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre política. Há exatos 130 anos era proclamada a República. O ano é de 1989. No dia 15 de novembro, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República em terras brasileiras e se tornou o primeiro chefe do governo provisório. O regime foi uma ação de grupos dominantes liderados pelos militares. Era o fim da monarquia. O povo ansiava por um regime mais democrático, com mais liberdade econômica e menos autoritarismo. O país tinha acabado recentemente com a escravidão. Uma das primeiras medidas do novo governo foi a separação oficial entre a Igreja e o Estado. Eu recebo no estúdio o Ricardo Ismael, ele é professor e cientista político da PUC-Rio. Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de começar esse bate-papo tentando conceituar o que é ser republicano hoje, né? Dentro do nosso cenário político. Se a gente recuar um pouco ali no século XIX, evidente que o movimento republicano, ele se fortalecia como oposição à monarquia, né? Quer dizer, a ideia de um governo popular, onde você pudesse participar mais, vamos dizer assim, do processo decisório político. E, de fato, terminou ali no final do século XIX, havendo a proclamação da República. É claro que boa parte dos historiadores que estudam esse período chamam a atenção de uma falta de sintonia entre, vamos dizer assim, o movimento republicano e uma base mais popular, propriamente dito, né? De que fosse, vamos dizer assim, um movimento que chegasse na população mais simples. No século XX, evidentemente que não faz mais sentido, embora em algum momento, como em 93, houve um plebiscito entre república e monarquia, e até se pode apontar algum reduto monarquista aqui no estado do Rio de Janeiro, mas, vamos dizer assim, de fato é pouco provável que a gente faça alguma mudança nessa direção. E de maneira que a discussão sobre o que é ser republicano hoje, ela passa, a meu ver, principalmente por essa questão do trato da coisa pública e que, de fato, esse é um grande desafio para o Brasil, né? Quer dizer, você tem um país com muitos problemas sociais, que, vamos dizer assim, não é um país pobre, enfim, como um país lá na África, ou mesmo um país pequeno na América do Sul. Ele mobiliza muito recurso através de vários governos e passa muito como é que esse dinheiro é apropriado ou não pelo interesse público. Ou seja, cada vez mais na agenda, né, contemporânea, e aqui não só no Brasil, mas em outros países também, a questão republicana passa muito pelo o trato da coisa pública, ou seja, da possibilidade de você redirecionar esses recursos que são mobilizados pelos governos para o interesse público. Agora, como é que o Rio de Janeiro, né, celebrada, capital da República por tantos anos, pode recuperar esse prestígio, né, político nacional? Essa questão republicana, ela passa por três aspectos principais. Ela passa por um marco legal, quer dizer, ao longo do tempo, você vai aperfeiçoando as leis e, certamente, nesse aspecto, o legislativo tem um papel importante, né? Há também a questão, vamos dizer, um aspecto mais institucional, uma dimensão institucional, né? Que aí vão estar o Ministério Público, Tribunais de Contas, quer dizer, você tem uma série de instituições que vão tentar, vamos dizer, resguardar a coisa pública, vão tentar, inclusive, se for o caso, fazer investigação, denúncia para coibir algum desvio do dinheiro público. E, finalmente, tem a sociedade, né? Ou seja, ela que vota, ela que escolhe as suas elites políticas, seja para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo, ela tem uma influência sobre a dinâmica, vamos dizer assim, que o poder público vai tomar. Na medida que você consegue apontar processos virtuosos nessas três direções, o aperfeiçoamento legal, o fortalecimento institucional, principalmente dessas instituições que estão defendendo a República, ou defendendo o interesse público, e também a sociedade, que ela possa exigir, por exemplo, mais transparência dos órgãos públicos, possa ter uma preocupação maior com a indicação de representantes para o Legislativo, da escolha do governador. Enfim, é necessário que você tenha uma combinação dessas três dimensões para que a gente possa sentir, na prática,
que há certamente avanços nessa direção republicana. Né? De uma forma geral, quais são os valores que sustentam essa república? Tem no seu cerne, né, a questão, vamos dizer assim, de um tratamento igual perante a lei, um zelo para o gasto público. A gente sabe que, vamos dizer assim, os contribuintes fazem muito esforço para pagar impostos, evidentemente que desejam que na hora que se tenha esse gasto, que é necessário, um país como o nosso, precisará de muitos e muitos anos de um gasto social importante para enfrentar a pobreza, a desigualdade, para garantir um sistema de proteção social. Mas é preciso que o contribuinte tenha a convicção que o dinheiro está sendo bem gasto, não está sendo desviado. Ou seja, não dá para tentar passar a mão na cabeça desse tipo de comportamento por parte dos governantes, ou por parte dos políticos. Além disso, eu diria que também há uma necessidade de se imaginar que a República, a ideia de igualdade perante a lei, novamente de um tratamento por parte do poder público igual em relação a todos, ou seja, o judiciário não pode ter um tratamento diferenciado por conta de uma classe social diferente, por conta da raça ou do gênero, né, diferente. Isso também é um ponto importante. Quer dizer, a ideia de republicana, a ideia de você ter realmente um avanço da República, passa, sem dúvida nenhuma, por você se sentir incorporado àquela sociedade como cidadão. Você tem a noção dos direitos, mas você tem uma sensação que pertence, de fato, àquela sociedade, àquele país, e que, como eu disse, você está compartilhando de direitos e certamente de não estar sendo discriminado, não está sendo deixado numa condição de um subcidadão, um cidadão de segunda classe. Então, esse também é um ponto importante. Em 93, nós tivemos o plebiscito, lógico que a República aí venceu com uma grande vantagem, né? Hoje o resultado seria igual? Eu acredito que sim, porque, de fato, lá em 93, o grande embate foi presidencialismo e parlamentarismo, né? Sim. Com relação à monarquia e república, infelizmente a monarquia, ela tem, vamos dizer assim, uma coisa muito antipática, né? Que você tem uma família real e que ali vai se passando, perpetuando o poder através desses laços consanguíneos. Então, vamos dizer, a ideia de república, ela tem um apelo maior, sempre teve, porque, de fato, é ali que você pode participar mais do processo político, inclusive se candidatando, não apenas votando, mas se candidatando, participando diretamente do processo político. Mesmo em países como é o caso do Reino Unido, que até hoje adota a monarquia, ao longo do tempo houve um fortalecimento do parlamentarismo. Quer dizer, cada vez mais o processo político vai passando pelo parlamentarismo e certamente a rainha tem um simbolismo até da unidade territorial e política, mas quem toma as decisões principais é o parlamento e, nesse caso, quem conduz essas discussões é o primeiro-ministro. Nesses 130 anos, onde ganhamos e perdemos e qual que é o futuro? Eu acho que o balanço ainda deixa a desejar, infelizmente, né? Nós temos uma série de práticas patrimonialistas, vamos dizer assim, de pessoas, grupos empresariais que terminam se apropriando desses recursos públicos. Nós temos práticas também do clientelismo, que esse também é uma prática certamente antirrepublicana. Você está no poder, você se utiliza, vamos dizer assim, muitas vezes da miséria do povo, das dificuldades que o povo enfrenta, para tentar cooptar votos, né? Você tem também a prática, hoje também, condenável, de utilizar recursos de licitações para financiar as campanhas eleitorais, Caixa 2. Enfim, eu acho que o país tem uma sociedade hoje que é muito diferente do que era, por exemplo, no início da República, sem dúvida nenhuma. Isso é uma coisa importante aqui ser citado. Você tem um movimento negro ativo, você tem um movimento LGBT ativo, o movimento das mulheres também agora se fortalecendo. Quer dizer, você tem os grupos sociais hoje lutando mais para que a gente tenha, de fato, uma república no sentido de ter acesso a direitos e que todos possam ser tratados igualmente. Agora, a gente vê ainda dificuldades, vamos dizer assim, de que haja, por exemplo, a questão de combater a impunidade. Essa é uma questão que a gente precisa ainda avançar. Você tem um foro privilegiado, você tem ainda a manutenção dessa questão de que, mesmo condenado em segunda instância, você não cumpre a pena, decisão recente agora do Supremo Tribunal Federal. Acho que isso é um problema, porque, de fato, uma das questões que dá a sensação de que você tem
uma república avançando é que não apenas se faça a investigação, a denúncia e, eventualmente, se houver condenação, que haja o cumprimento da pena daqueles que tiveram práticas antirrepublicanas. Isso ainda a gente tem que avançar. Do ponto de vista institucional, eu acho que aí sim teve avanços, o Ministério Público Federal, a própria Polícia Federal, os tribunais de contas, quer dizer, há um esforço, uma nova geração de procuradores, auditores da Receita Federal, auditores dos tribunais de contas, que tentam, vamos dizer assim, mostrar que o país tem jeito. Não tentando, vamos dizer assim, abandonar essa postura de resignação de que o Brasil sempre foi assim e vai continuar sendo. Eu acho que existe, sim, uma geração no âmbito institucional que tem mostrado uma contribuição importante para o avanço da República. Agora, ainda a gente esbarra com várias resistências, setores que certamente continuam, vamos dizer, querendo defender o status quo. Ricardo, muito obrigado pelas suas informações. Ficamos por aqui. Até o próximo Rio em Pauta.